de Jesus. Eu queria convidar a todos nessa tarde para ouvir e escutar a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não escuta. Glória a Jesus. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Não importa aonde, não importa como, nós temos que anunciar essa palavra. A Bíblia fala lá no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 32. João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus. Só Jesus, só Ele é que pode salvar. Só Ele é que pode libertar. Só Ele é que pode curar. Só Ele é que pode nos dar a vida eterna. Eu vou ler aqui uma mensagem da palavra de Deus para você, porque daqui a pouco outros irmãos também vão trazer a mensagem da palavra, né? Glória a Jesus. Eu vou ler aqui uma mensagem em nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória de Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu vou ler aqui em Apocalipse. Apocalipse, glória a Jesus. Essa mensagem aqui, ela é uma mensagem bastante conhecida. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Você que tem Bíblia na sua casa, você que está com a Bíblia aí, você que, glória a Jesus, conhece a palavra, você vai escutar essa mensagem aqui. Ela diz assim, Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 8, diz assim a palavra de Deus: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, e enxofre, que é a segunda morte. Aqui está falando sobre a segunda morte. Nós sabemos que tem a morte carnal, que é a morte do corpo, e tem a morte também espiritual. A Bíblia fala que Deus, Ele vai julgar cada um de nós conforme as nossas obras. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Deus, Ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas Ele habita no nosso coração. A Bíblia fala que todos iremos ser julgados segundo as nossas obras. Você vê que quando uma pessoa, ela vai para um tribunal, ela vai comparecer perante um juiz, ali tem dois advogados, né? O advogado de acusação e o advogado de defesa. Assim também vai, glória a Jesus, nós também iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. A Bíblia fala que ficarão de fora, glória a Jesus, os tímidos, os incrédulos. Quem é os incrédulos? É aquelas pessoas que não crê na palavra de Deus. É aquelas pessoas que quando a gente chega aqui, aí elas pegam, se levantam e saem. Por quê? Porque isso aqui, irmão, é a palavra. Isso aqui não é palavra de homem, não. Isso aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada. Aleluia. Seja você querendo ou você não querendo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Estamos aqui não para fazer a vontade do homem, mas para fazer a vontade de Deus.
Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse ide, pregai só na igreja, não. Ele não disse ide, pregai só na praça, não. Ele não disse ide, pregai só no hospital, não. Ele disse ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem é a criatura? Nós somos a criação de Deus. Deus, ele criou os céus, Deus, ele criou a terra, Deus, ele criou o mar, mas ele criou também o ser humano. E ele criou o homem para quê, irmão? Para que o homem viesse adorar e glorificar o seu nome. Deus não criou o homem, não foi para que o homem viesse viver uma vida escravizada nas drogas, escravizada no vício. Por quê, irmão? Porque nós sabemos que o pecado, ele faz uma grande barreira entre o homem e Deus. Deus, ele ama o pecador, irmão. Deus, ele ama você. Mas ele só não ama é o que muitas vezes o homem pratica. O que é que muitas vezes o homem tem praticado? Né, irmão? O roubo, né? A idolatria, glória a Jesus, a mentira, glória a Jesus, o vício. Ou você acha que Deus, ele compactua com o pecado? Né, irmão? A Bíblia fala que há uma grande barreira entre o homem e Deus. Os nossos pecados, eles fazem uma grande barreira entre o homem e Deus. A Bíblia fala, irmão, que Deus, ele amou o mundo de uma tal forma que ele enviou o seu Filho Jesus. Jesus, ele veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Jesus, ele veio salvar o assaltante. Ele veio salvar o feiticeiro, o macumbeiro, o idólatra. Ele veio salvar aquele que está lá na sarjeta, aquele que está lá no pecado, aquele que a sociedade não dá nada por ele. Jesus, ele veio salvar ele. Mas se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não se voltar para Deus, aí ele vai entrar em condenação. Porque quem nos julga, irmão, é a palavra. Eu não estou aqui para condenar você. Eu não estou aqui para criticar você. Eu não estou aqui para apontar o seu erro, não. Porque todos nós, irmão, pecamos. Todos nós. Todos que estão aqui sobre essa terra. A Bíblia fala que não há um justo sequer na face da terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não é a religião que vai salvar. Não é a igreja que vai salvar. O que vai salvar é você confessar Jesus. É você aceitar Jesus como Salvador. É você largar o pecado. É você, glória a Jesus, se arrepender dos seus pecados. Glória a Jesus. Aleluia. Isso sim é que vai salvar, irmão. É, irmão. Porque a palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus é que nem um martelo. A palavra de Deus é a espada. E ela tem que ser anunciada. Se tivesse aqui um cantor cantando uma música de forró, se tivesse aqui um cantor cantando uma música de reggae aqui, ou até mesmo cantando aqui um brega, essa praça estava lotada de gente ao meu redor. É, irmão. Mas como é a palavra de Deus, aí muitas pessoas rejeitam. Aí muitas pessoas não querem. Por quê? Porque nós temos que servir não a dois senhores. Ou nós serve a Deus, ou nós serve a Satanás. Não podemos servir a dois deuses. Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. É, irmão. Só há um caminho. Só tem um caminho que leva à vida eterna. Só tem um que pode te salvar. É Jesus. É Jesus de Nazaré. Porque foi ele que morreu na cruz. Porque foi ele que entregou a sua própria vida para que eu, para que você, para que nós viéssemos ter vida. E vida com abundância. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Nós sabemos, irmão, que o mundo hoje está pior do que o mundo no tempo no dia de Noé. Está pior do que o mundo no tempo do dia de Ló. Existia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra.
Está escrito na Bíblia. E aquela cidade havia a idolatria, havia o pecado da lascívia, havia o lesbianismo, havia o homossexualismo, era homem gostando de homem, era mulher gostando de mulher, existia naquele tempo também. A Bíblia fala que quando os anjos desceram lá para avisar a Ló que ele saísse de Sodoma, a Bíblia fala que os próprios homens lá, que eram homens sanguinários, homens que viviam no pecado, na imoralidade, eles quiseram fazer algo, imoralidade com os anjos. Está escrito na Bíblia. E a Bíblia fala que os anjos o cegaram. Por quê? Porque a Bíblia fala que os anjos, eles são ministros de Deus. E eles vêm, avisa, entrega o recado e vai embora. E a Bíblia fala que a cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi acabada com fogo. Glória a Jesus. Somente Ló e a sua esposa e as suas filhas saíram de Sodoma. Mas quando a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Está escrito na Bíblia. A Bíblia fala, irmão, que Deus, Ele, glória a Jesus, Ele ama a todos. O amor de Deus, Ele foi tremendo, irmão. O amor de Deus, Ele foi imenso. Enviar o seu Filho Jesus para salvar a humanidade. Aleluia, Deus. Deus, irmão, Deus, Ele já fez a parte dele. Deus, Ele já fez a parte dele. Ele enviou o seu Filho Jesus para salvar a humanidade. E o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para me salvar, irmão? Você tem que aceitar Jesus e largar o pecado. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que confessar o nome de Jesus, porque com a boca faz a confissão e com o coração se crê. Não é só falar que tem Jesus de boca, não. Porque eu dizer que tem um Jesus só de boca é muito fácil. Difícil é fazer a vontade dele, irmão. Glória a Deus. Irmão, ser cristão, ser crente, servir a Deus é uma renúncia. É todos os dias nós renunciar a nós mesmos. Você vê que esse mundo, a humanidade hoje clama por paz. Levanta cartazes e diz assim: queremos paz. Mas a paz verdadeira, o homem só vai encontrar em Jesus. A paz verdadeira, a mulher, o homem, só vai encontrar em Jesus de Nazaré. Aleluia. Não é na droga, não. Não é na prostituição, não. Não é na bebida, não. É, irmão, às vezes a pessoa procura preencher o seu vazio nas drogas, na bebida, na prostituição. E aí a pessoa, ela sente um vazio na sua alma. Por quê? Porque nós sabemos, irmão, que, glória a Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que é que diz aqui a palavra. Ficarão de fora também os homicidas, os fornicadores, os mentirosos e os idólatras, né? Ficarão de fora os homicidas. Deus, Ele ama aquele que está lá no erro. Deus, Ele ama o homicida, Ele ama o ladrão, Ele ama a lésbica, Ele ama a prostituta, Ele ama o homossexual, Ele ama a todos. Mas Ele só não ama é o que o homem pratica. É a palavra de Deus que diz. E se nós não se arrepender dos nossos pecados, se nós não se voltar para Deus, se nós não confessar o nome de Jesus, nós iremos ser julgados segundo as nossas obras. Tem pessoas que acham que morreu, acabou. Mas a Bíblia fala que existe a segunda morte. Você já leu aquela passagem lá, a parábola do rico e do Lázaro? Você vê que o Lázaro, ele vivia uma vida, glória a Jesus, aqui na terra. Ele era desprezado. Você vê que o rico, ele possuía bens materiais, né? E ele zombava do Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro, todos os dias estava lá, na porta lá do rico, querendo uma migalha de pão.
Muitas vezes, irmão, a pessoa é rica aqui na terra, mas ela é pobre espiritualmente. Glória a Deus. Não adianta a pessoa ter dinheiro, não adianta a pessoa ter fama, não adianta a pessoa ter sucesso, não adianta a pessoa ter tudo nessa vida, se tudo aqui um dia se acaba. Tudo aqui um dia perece. Um dia você foi criança, hoje você é adulto, depois chega a velhice e depois a morte. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Nós somos pó, irmão. Nós somos cinza. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. É a palavra de Deus que diz. Você é pó, irmão. Eu sou pó. Todos nós somos pó. Nós viemos dessa terra e para essa terra nós vamos voltar. Nada nós trouxemos e nada nós levaremos. Mas dentro de nós existe uma alma, que esta alma almeja ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Aí o diabo disse assim: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Aí sabe o que foi que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. É, irmão. Não é, glória a Jesus, nada nesse mundo que vai alegrar a sua alma, não. Aqui está falando também Apocalipse 21 e o versículo 8. Está falando sobre a idolatria também. Tudo que você coloca diante de você, que você adora, você está cometendo o pecado da idolatria. Tem pessoas que adoram futebol, tem pessoas que adoram time, tem pessoas que adoram muitas vezes um cantor, tem pessoas que se prostram lá diante de uma imagem de escultura e adora. A Bíblia condena a idolatria. Você quer que eu abra aqui a Bíblia e a mostre para você? Eu vou abrir aqui, ó, para não ficar somente nas minhas palavras. Porque às vezes, irmão, a gente prega a palavra de Deus, aí tem pessoas que acham que a gente está mentindo. Tem pessoas que acham que a gente está falando, glória a Jesus, a pessoa está criticando a religião do outro. Não, é a palavra de Deus que diz. Eu vou ler aqui para você, ó. Êxodo, capítulo 20. Olha o que é que diz aqui, ó. A palavra de Deus. Eu vou abrir aqui para você, ó. Êxodo 20 e o versículo 3. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem abaixo na terra, nem nas águas. Não te escurvarás a ela, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais da terceira e da quarta geração. Está aqui, ó. É Bíblia. É a palavra de Deus que diz que nós não podemos adorar a imagem de escultura, não. E por que é que tem pessoas que se prostram diante de uma imagem de escultura lá e adora? Porque está cego espiritualmente. É, irmão. A imagem não vai te dar a tua cura, não. Maria, ela foi uma mulher bem-aventurada para ter Jesus. Diante de tantas mulheres que existiam naquela época lá em Nazaré, a Bíblia fala que ela foi uma mulher agraciada por Deus para ter Jesus. Mas nós não podemos adorá-la, porque a Bíblia fala que nenhum outro há salvação, pelo que também é dado, glória a Jesus, debaixo do céu e na terra, só em Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por que é que as pessoas idolatram, né, as imagens de escultura? E diz que Maria, ela é a intercessora. Está errado. A Bíblia fala que só há um intercessor entre Deus e os homens. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Só Jesus. Ele pode te salvar. Não é Joaquim, não é Pedro, não é Francisco, não é Tomé, não é Lucas. Só Jesus. Ele pode mudar a sua vida. Não é a religião que vai te salvar, não, irmão. Glória a Jesus. Não é a religião que vai te salvar, não. Às vezes a pessoa, ela diz assim: eu nasci católico e vou morrer católico. Porque existe o católico praticante, né? Aquele católico lá que está dentro da igreja, que não fuma, que não bebe, né? E existe aquele católico,
Glória a Jesus que diz que é só católico da boca para fora. Mas eu quero te dizer para você que não é a religião que vai te salvar. O que vai salvar é você crer nessa palavra aqui, ó. É você confessar Jesus como Salvador. Jesus é o caminho, irmão, a verdade e a vida. Jesus, ele falou para Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Tem que nascer de novo. O que é nascer de novo, irmão? É nascer da água e nascer do Espírito. É confessar Jesus como Salvador. Como é que a pessoa diz que é filho de Deus, querendo matar o outro? Como é que a pessoa diz que é filho de Deus, com um cigarro de maconha na mão, bebendo cachaça, se prostituindo? Você acha que Deus, ele compactua com o pecado? Não. Eu sou pecador, irmão. Os irmãos aqui também é pecador. Mas há uma diferença. Nós não vivemos na prática do pecado. Ou seja, nós não temos prazer em pecar. Pecamos por palavras, por pensamento. Todos nós pecamos. Todos nós somos falhos diante de Deus. Só Jesus, ele pode perdoar os nossos pecados. Não é o padre, não. Não é pastor, não. Não é ninguém que pode perdoar o teu pecado, não. É só Jesus que pode perdoar. É, irmão. Então se arrependa. João Batista, ele dizia lá no Rio Jordão, e ele pregava o batismo de arrependimento, e ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É necessário que o homem venha se arrepender. Se ele não se arrepender, se ele não largar o pecado, se ele não largar a idolatria, se ele não largar a mentira, se ele não largar, glória a Jesus, os vícios, não tem como ele ser salvo. Porque nós não podemos servir a dois deuses. Ou você serve a Deus ou serve a Satanás. Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Só Jesus, ele pode libertar. Libertar das drogas, libertar da cachaça, libertar do cigarro, libertar da prostituição, libertar do vício. Só Jesus pode libertar. Às vezes a pessoa quer largar as drogas e não consegue. Às vezes a pessoa vai para uma casa de recuperação, passa lá 2, 3, 4, 5 meses e não consegue largar as drogas. Às vezes a pessoa vai presa, passa 5 anos dentro de uma cadeia, 10 anos, quando sai de lá sai pior. Por quê? Porque o sistema penitenciário hoje não consegue recuperar o homem. Mas Jesus, ele pode transformar. O diabo não tem medo da cruz. O diabo tem medo daquele que estava na cruz. É, irmão. O diabo não tem medo da cruz, não, irmão. Você pode mostrar uma cruz assim, ó, para uma pessoa que está endemoniada, ver se o demônio sai. Sai não, ele faz mangar de você. Agora diga assim: em nome de Jesus, saia. Aí ele sai. Porque o diabo, irmão, até o nome de Jesus, Satanás, ele estremece. Até o nome de Jesus, quando a gente diz em nome de Jesus, Satanás, ele tem que sair correndo, irmão. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Essa é a palavra que eu trago hoje para você. Eu vou encerrar aqui e eu vou realizar uma pequena oração. E eu vou passar para o irmão também, que vai trazer a mensagem também. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, de oração, meu Deus, eu apresento nas tuas mãos, ó Deus, essas pessoas que estão aqui hoje, meu Deus, ouvindo, escutando a tua palavra, meu Pai. Meu Deus, eu preguei a tua palavra, e a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh Jesus querido, Jesus amado, abençoa todos que estão aqui, meu Pai. Todos aqueles que estão aqui sentados nesse banco. Meu Deus, abençoa essa pessoa que é católica, abençoa essa pessoa que é evangélica, abençoa essa pessoa, meu Pai, que está passando por momentos difíceis na sua vida. Meu Deus, abre a porta de emprego. Meu Deus, resolve a causa na justiça. Meu Deus, vai curando a enfermidade.
Vai curando agora o câncer. Vai curando agora, meu Deus, toda doença. Do alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai repreendendo os demônios. Vai repreendendo agora, meu Pai, toda a obra de Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Que através dessa oração, vidas possam se render aos teus pés. Em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui um louvor.